Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você for ver esse vídeo. Que a graça de Deus, do nosso Pai, seja com a sua vida. Hoje eu já quero dizer para você que a partir de hoje você me siga aí no nosso canal, no nosso Instagram, e Deus vai falar no seu coração. Eu espero que fale no seu coração da maneira que Ele achar que deva falar. Hoje eu quero trazer primeiramente uma palavra para você. Eu gostaria que você meditasse em algumas passagens bíblicas. Eu não vou ler todas, porque tomaria muito tempo, o vídeo ficaria grande. Mas eu vou tentar resumir aquilo que eu quero dizer. Hoje o Senhor Jesus me trouxe um versículo à mente e eu abri para ler, que está em Isaías 35. O título é A Alegria dos Redimidos. Eu vou ler apenas um pedaço. Do 35 em diante você pode ler. É bem interessante. Mas eu vou ler apenas um pedaço para que você possa entender, para que eu possa explicar. Rapidinho. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado Caminho de Santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Quando eu fui ler essa passagem hoje, e após uma situação, eu comecei a orar, e Deus então começou a falar ao meu coração. E esta semana, há 3 dias atrás, eu não dormi durante a noite. O Senhor Jesus, ele me incomodou, baseado até mesmo num caso que está acontecendo na minha família. E eu fiquei pensando, falando, Deus, o Senhor é a cura. Só o Senhor é a cura, só o Senhor é capaz de fazer um milagre, todos os milagres que estamos precisando. Faz mais ou menos alguns dias, para quem nos conhece, que estamos quebrando pedra, passando por muitas situações complicadas. Então, eu às vezes perco o sono à noite falando com Deus. E durante muito tempo o Senhor Jesus tem me incomodado a falar a palavra dele. Mas às vezes eu penso assim, mas eu não sou digna. Eu não posso falar. Eu vou deixar pra lá. Não sei como as pessoas vão pensar, se as pessoas vão gostar. Mas assistindo alguns vídeos de alguns pastores pregando essa semana, eu vi várias mensagens que falou o meu coração. E dentro disso o Senhor tem falado, nas mensagens falando para mim que eu tenho que falar a verdade. Pregar a palavra sim, sem medo, doa quem doer. Dentro de tantos vídeos maravilhosos que eu assisti, eu também assisti um monte de heresia, um monte de coisas erradas, pessoas afirmando coisas absurdas, confundindo a mente de muitos inocentes a respeito de Deus, da Bíblia e da palavra. E nós que temos a noção da verdade, nós não podemos nos calar e deixar falsos profetas ou pessoas com a mente errada fazendo lavagem cerebral. Dentro disso que eu acabei de ler, eu também quero ler mais uma mensagem, mais uma passagem aqui, para concluir o assunto, que diz assim, Para vocês, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele todos com dificuldade, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todos. E aí tem uma parte que fala cá em cima assim, bem antes, fala assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se afirmarmos que não temos cometido pecado,
fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Eu li ao contrário aqui de baixo para cima. Está em João 1. Você pode ler João a partir do versículo 1. 1 João. Para que você entenda um pouco daquilo que eu quero falar. E dentro desses versículos, a palavra de Deus nos fala muito sobre amor. Hoje eu ouvi uma mensagem no culto falando sobre isso. Sobre amar uns aos outros e ao próximo como a ti mesmo. E hoje eu quero deixar essa mensagem para você que tem vivido uma vida a qual você se diz crente, a qual você se diz servo, a qual você se diz líder. Você tem pregado o amor, você tem vivido este amor? Você tem falado do amor, mas você tem usado esse amor? Ou tem sido só da boca para fora? Estamos vivendo em últimos tempos e, infelizmente, o amor ele tem sido algo totalmente escasso na nossa sociedade. Não estou simplesmente falando fora da igreja, não, em todos os lugares. Há poucos dias atrás apareceu uma música sobre evangelho de fariseu. Muitos se condoeram, muitos não, muitos sim. Foi cada um falou uma coisa. Existem várias partes na música que eu não concordo. Mas existem outras que eu assino embaixo com as duas mãos. Porque, infelizmente, tem pessoas fazendo da igreja um comércio. Fazendo da igreja a casa da mãe Joana. A sua própria casa, onde não se tem controle e respeito, nem amor ao próximo. Quando eu vejo pessoas falar sobre a geração de hoje, geração perdida, geração errada, geração pecadora, eu me entristeço, porque eu tenho filhos, criança e adolescente, familiares, sobrinhos, irmãos e amigos. Hoje eu fui à igreja e saí de lá muito chateada, mais uma vez. Porque, mais uma vez, eu tentei falar algo e argumentar, e simplesmente nos disseram assim: ah, irmão, olha para Cristo, deixa de lado. As pessoas estão confundindo o olhar para Cristo e deixar os problemas de lado. A Bíblia nos afirma que nós não devemos ser coniventes com os erros. Se você está em um ambiente onde acontecem coisas erradas, você tem que ter coragem, tem que ser homem suficiente para falar o que está acontecendo. Você tem que ser honesto o suficiente, corajoso o suficiente. Ah, mas você tem que ser corajoso para vir à frente e aceitar Jesus. Você tem que ser corajoso para levar a palavra. Você tem que ser corajoso para estar aqui dizimando. Mas na hora que você vê algo de errado e que você tem coragem suficiente para encarar e falar a verdade, você é visto como um rebelde, como errado. Você é visto como pecador, colocado de lado. Esses dias para trás eu tinha falado num outro vídeo, que eu não quis mostrar o rosto, sobre bullying. Nesse mesmo canal, você vai ver esse vídeo. E eu falei sobre também depressão. Só que eu peguei muito leve. Mas eu quero falar a verdade com você. Será você que está dentro da igreja, mãe, pai, talvez com medo de magoar o pastor, a liderança, e tem um filho adolescente? Está acontecendo alguma coisa e você está se calando? Está acontecendo alguma coisa e você tem se omitido? Eu afirmo que sim. Há poucos dias atrás, uma filha de uma moça, amiga da igreja, tentou suicídio. E eu disse: você sabe o motivo? Ela disse: não, não tem motivo. Porém, a filha dela contou para pessoas de fora vários motivos. E há poucos dias atrás, amigas da minha filha, me dói demais ao falar isso. Para você, mãe. Você que tem um filho na idade da minha filha, e eu não quis te falar o nome, mas eu peço a você, converse com seu filho. Ela me mostrou os braços cortados. E eu então falei: por quê? Ela disse: tia, não conto para minha mãe, mas eu me corto. E essa mãe está dentro da igreja. Esse pai também. Há uns tempos atrás, mais ou menos uns 2, 3 anos, a minha filha sofreu bullying dentro da igreja pela filha de um pastor.
E quando eu fui falar para ele, ele disse para mim que era normal. Que ele já tinha sido chamado de todos os apelidos, que hoje em dia a geração não aguenta ter brincadeira. Eu disse para ele que na minha casa eu fui criada pelos meus pais, pobre, simples e servos de Deus. E quando alguém falava mal do outro, a minha mãe falava que era falta de educação e de respeito. Eu fui criada numa casa onde eu não podia criticar as pessoas, meus defeitos, nem por apelido, porque minha mãe me ensinou que era errado, que era pecado, que era feio, que era falta de educação e que era falta de respeito. Aí esse pastor virou para mim e falou que era normal, porque era a filhinha dele. E isso vem crescendo dentro das igrejas. Um ambiente onde era para o seu filho ser amado, ser bem cuidado. Um ambiente onde eu era para ser bem tratada. Nós temos pessoas fazendo bullying, rindo, fazendo chacota, talvez te deixando de lado em alguma coisa que você faz, te discriminando por preconceito. Então você vai à igreja e ouve uma mensagem linda, onde fala sobre o amor. Mas o amor que eles falam é da boca para fora. Porque na atitude de homem, de mulher, de servo de Deus, não estão tendo. E depois diz o seguinte: vamos pregar a palavra e levar a mensagem, mas não estão cuidando dos que estão dentro, né? Estão vendo pessoas lá dentro doentes e eles estão fazendo a ferida aumentar. E eu ainda vou mais além para você. Da mesma forma que eu contei dessas meninas, a minha filha também tem passado. Deus deu para ela um dom de cantar, de dançar, de dar a palavra, levar a palavra. Mas só que muitos dizem que ela é muito jovem. E ela não serve. Mas não é que ela não serve. É porque ela não tem aquilo que na música dos fariseus fala. Eu não tenho a condição de bancar para ela a oportunidade. Lamentem vocês que talvez vai ver esse vídeo e vai ficar revoltado, vai falar, ela está falando mal da igreja. Eu estou falando mal da igreja, sim. Eu estou falando mal de pessoas que estão dentro da igreja, querendo fazer da igreja a sua própria casa, de bagunça. Eu não acho que eu esteja errada em estar falando a verdade, não. Talvez você vai ficar doído ao saber que a sua igreja está uma baderna. E ao qual falar que existe milhares de adolescentes fora da igreja por culpa sua. E você continua no seu patamar de líder, de pastor. Pasmem vocês. Pasmem. Eu já encontrei com vários adolescentes que participavam do grupo de dança quando eu era líder. E eu pergunto, tudo bem com você? Ou com o pai, com a mãe, tudo bem? A mãe fala, estou bem, fulano. Fulano não quer ir na igreja mais, não. Aí um dia alguém me disse assim, olha, ninguém sai da igreja por causa do outro. Ninguém desvia por causa do outro, desvia. Sabe por que desvia? Porque às vezes a pessoa já tem um emocional fraco, já tem às vezes uma situação complicada na casa ou na vida e não encontra força onde deveria encontrar. Então ela sim, ela desvia, ela sai. E muitos que não saem estão lá dentro machucados, feridos, tentando suicídio, como muitos que eu tenho visto por aí. Há poucos dias atrás, eu fiquei sabendo de um rapaz querendo salva-vidas. E ele pulou, parece que de um viaduto, tentou suicídio. Aí você vai falar assim, mas lá dentro da igreja tem isso? Um monte. Mas você, pastor, tá fingindo de cego, tá fingindo de bobo, tá achando lindo ser líder e dizer eu sou líder. Mas tá esquecendo as vidas que você está permitindo que morra. Tá esquecendo das vidas que vocês estão permitindo que caiam. A palavra de Deus que eu acabei de ler fala que quem afirma que não tem pecado é um mentiroso. Eu estou vendo um monte de líder afirmando que não tem pecado e que é perfeito. Pregando uma perfeição não existente. Porque a palavra de Deus deixa claro que aquele que afirma que não tem pecado é um mentiroso. Então não passe uma vida de mentira para os seus fiéis. Mostre a sua cara sem máscara. E mostre o Deus que você serve. E se você serve. E eu quero dizer para você.
Talvez você esteja pensando assim, nossa, essa mãe, ela tá chateada. Sim, com muitas injustiças, não só com minha filha, mas com outros filhos. Porque a minha filha tem convite todos os dias para ir pro inferno. Assim como o seu filho, mãe. O diabo está convidando. O diabo está chamando seu filho para o inferno. E as portas do inferno estão abertas. E você está dormindo. E não está vendo. Talvez você pense que seu filho está no melhor lugar. Existem pessoas lá dentro matando seu filho aos poucos. E talvez você só vai perceber quando ele morrer. Há um tempo atrás eu vi um testemunho de uma pastora nos Estados Unidos, onde o filho dela se matou. E ela não sabia que o filho estava sofrendo dentro da igreja. Muita gente viu essa reportagem. Aquela pastora não viu o que o filho estava passando. Mas o filho deixou uma carta contando. E ela disse que só se ela soubesse, ela teria feito algo que não deu tempo. Mas eu quero convidar você a levantar uma bandeira. Como serva de Deus, pare de ser covarde. Pare de ter medo, porque o seu pastor é o líder. Porque alguém é maior que você. Deus não está aqui para usar líder. Deus não está aqui para usar pastor. Deus está aqui para usar você. Na sua casa, aonde você estiver na sua vida. Não importa como você vai ver essa mensagem. Mas eu quero dizer para você. O Deus que está na minha vida, o Deus que reina na minha casa, não vai permitir que meus filhos desanimem. Por homens que têm se levantado, usado pelo demônio. Por falta de sabedoria. Por várias vezes eu pedi ajuda. E riram da minha cara. Por várias vezes eu pedi ajuda. E simplesmente riram dos nossos problemas. Há anos atrás, eu entreguei o meu ministério. Porque eu vi muita gente morrendo. Muita gente sofrendo. E quando eu fui falar, eles falaram que eu estava caçando briga. E eu estava comprando a briga de muitos adolescentes, de muitos jovens, que não tinham uma voz, que não tinham uma mãe, um pai dentro da igreja para lutar. Porque existe pais com medo de perder o cargo, achando que se calando é uma postura de humildade de servo. A sua postura de servo vai levar o seu filho para o caixão. A sua postura de humildade vai levar o seu filho para as drogas. Eu tenho na minha família filhos, sobrinhos, que não querem nada mais com a igreja. Sabe por quê? Por falta de sabedoria. Eu tenho irmãos que não colocam os pés na igreja e que odeiam evangélicos por falta de sabedoria. Esses dias eu encontrei com um rapaz onde ele me lembrava que há anos atrás ele foi excluído da igreja porque gostava de jogar futebol. E hoje as igrejas têm time de futebol. Pasme. Ele me dizia que foi brincar. Ele era adolescente e ele foi excluído da igreja. E hoje nós vemos muito blá blá blá, onde se diz venha como estás e venha por amor. Mas o amor que muitos têm falado não existe, não está lá. Porque quando nós, pequenos, vamos pedir ajuda, eles passam a mão na liderança. E nós somos vistos como loucos. Nós somos vistos como rebeldes. Pasmem vocês que há 30 anos atrás,
quando eu coloquei a minha primeira calça comprida, eles me disseram numa igreja onde eu estava que eu era rebelde. Hoje, todos usam não só a calça, mas como roupa pelada. Pasme. E eu louvo ao Senhor por ter levantado a bandeira do modernismo. Um gloss na boca, uma calça comprida, para a escola. Era só para a escola. Hoje, tem gente fazendo pior dentro das igrejas. Pasmem também que há pouco tempo atrás, eu entreguei a liderança do grupo de dança por coisas erradas. E quando eu fui falar com a liderança, sabe o que disseram para mim? Pasmem. Eles disseram que a igreja tinha um patamar elevado muito alto. E que as pessoas que não tinham condição não ficassem. Porque eu fui interceder por crianças carentes, que não tinham condição de pagar um valor muito alto pela roupa. E aí eles falaram para mim essas palavras. Que a igreja tinha um patamar elevado financeiramente e que não tinha condição não ficasse. Meus caros, nós estamos vivendo últimos dias nessa terra, onde nós temos visto falsos profetas. Esses dias eu vi uma mensagem da mulher e falava um monte de asneira. Pessoas afirmando que não existe diabo. Pessoas afirmando que Eva não comeu a maçã. Nós temos visto pessoas pregarem de tudo. Temos visto dentro da igreja pregarem de tudo. Pasmem vocês que hoje o rapaz falou para minha filha que ela não ia ministrar, porque ele precisava dela para animar a plateia. Que ela precisava ficar lá na frente para animar. As palavras dele foi essa. Para animar o pessoal. E naquele culto que eu assisti hoje, lamentavelmente, foi o que eu e minha sogra ficamos bem tristes ao ver. Simplesmente um jovem animando os outros jovens para eles gritarem, para eles ficarem eufóricos. Igual naqueles programas de calouros, onde fica alguém lá fazendo os movimentos com a mão, tipo, ei, gritem, ei, fazendo ola. Isso que eu vi dentro da igreja. Porque a busca pelo Espírito Santo acabou. Poucas pessoas sabem o que é. Quando você pergunta hoje para um adolescente o que é batismo com o Espírito Santo, o que é batismo no fogo, o que é dons, eles não sabem. Mas a culpa não são deles. É da liderança. Estão colocando líderes que deveriam ser discipulados antes de assumir um cargo para não matar os adolescentes. Colocam um adolescente na frente, ou um jovem, e ele que já se sente grande. E aí ele quer humilhar o outro achando que ele já tem uma maturidade maior. A maturidade não está na idade, e sim na situação que Deus permitiu para a pessoa. Eu sempre falo que a minha filha tem 16 anos e já viveu coisas que as pessoas nunca imaginariam. E eu falo com Deus todos os dias. Por quê que ela passa por isso? E o Senhor tem falado para mim. E para ela também. Por quê? E Deus vai cumprir tudo na vida dela no tempo certo. E eu peço a você, pai, a você, mãe, a partir de hoje, levante uma bandeira para o seu filho. E hoje, pasmem, pasmem, pasmem. Quando eu falei com uma menina hoje na igreja, como perto de uma líder, sobre o fato de uma menina sempre implicar com a minha filha dentro da igreja, mais uma vez, ela sofrendo bullying, a líder falou que ia corrigir e me olhou ironicamente. E quando eu saí, pasmem, juntou vários adolescentes na porta da igreja para rir de mim. Porque eu falei assim, que a minha filha tem mãe, tem pai e tem uma família abaixo de Deus. Deus constituiu para ela uma família lutadora, que luta por ela e vai lutar até a morte. Se as coisas estiverem erradas, nós estaremos de mão dada. Então eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Meu caro, não perca seu tempo ir na igreja só por ir. Não seja covarde, não seja conivente. Eu gosto muito desse versículo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Seu filho é geração eleita. Seu filho não é uma geração perdida, uma barrigada perdida. Seu filho não é um desprezo, seu filho é uma bênção. Mas muitos querem colocar o seu filho como errado e você como louca. Hoje uma moça disse para mim que Deus me deu um filho autista porque eu sou uma mãe protetora.
E eu louvo por essa palavra que ela disse. Porque é assim que eu me sinto. Deus deu porque sabia que eu saberia levantar a bandeira pelos meus filhos. Independente de onde seja. Eu oro por eles todas as noites. E quebro todas as pedras por eles. E você, mãe, não perca seu filho pelo mundo. Não perca seu filho para o mundo. Com medo. Existem pessoas fazendo lavagem cerebral em você. Dizendo, você é servo. Você é crente, tem que ser humilde. E aí eles te fazem de bobo. Te tratam mal. Pisam em você. Humilham seu filho. Joga você para o escanteio. O dom que Deus te deu, ele não toma. É o homem que impede você de agir. É o homem que te impede de fazer. E a partir de hoje, levante uma bandeira sobre a sua casa, sobre a sua família. Deixe o seu legado. Minha mãe foi a mulher mais linda do mundo. Abençoada. Uma mulher de oração. E ela sempre levantou a bandeira para mim e para os meus irmãos. Sempre lutou por nós, contra as injustiças. Faça o mesmo. Seja o exemplo na sua casa. Não preciso eu ter ministério dentro de uma igreja. Porque o meu maior ministério é minha casa. É não deixar que homens façam com que os meus filhos se percam. E essa bandeira, ela está levantada e erguida para a glória de Deus. Talvez algumas pessoas olhem para mim e pensam assim, nossa, ela é brava, ela é rebelde. Chegaram a dizer até que o problema de saúde dos meus filhos é espiritual. Não, meu querido, não é espiritual. Paulo tinha um espinho na carne, porque Deus permitiu. E a minha luta, assim como a luta de muitos por aí, não é espiritual. Um filho cadeirante, um filho com uma doença, seja qual ela for, uma pessoa que nasceu paralítica. Alguém pecou para que a tal pessoa nascesse cega, paralítica, muda. Não, ninguém pecou. Não há um problema espiritual. A permissão de Deus, até o tempo que Ele quiser. E por esse motivo, você que tem um filho, Deus te colocou para levantar por ele. Se ele tem enfermidade ou não, dificuldade ou não, Deus te colocou para levantar. E essa bandeira, eu levantei ela há anos atrás. E agora, ela está mais perto que nunca. Dentro da palavra de Deus. Com tudo aquilo que eu tenho aprendido aqui, ó. Tudo aquilo que eu tenho lido. Essa Bíblia é velhinha. E eu amo ela, porque a linguagem dela é linda. O Senhor Jesus fala comigo todos os dias, através dela. E é por isso aqui, ó, pelo céu que é tomada a força, que nós chegaremos lá, os redimidos. Não é abaixando a tua cabeça e nem sendo capaz. É sendo sincero e corajoso por Cristo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.